Não mente. Eu sou de 90, então ali ó, tem pá na... É de 90. Sou de 90. Com essa lata aí? Pois é, ordem sem óleo. Daria, né? Eu achei que era mais. Então você vê que coisa boa que é, né? Você E tem é- uma um invasão padrão- personalizada. É um né? padrão, né? É um padrão. Em todos os anos, você tem Somália. algum país que está sendo invadido. Você pode chutar qualquer país. Se ele for pobre, muito provavelmente em algum momento ele foi invadido ou teve alguma interferência econômica dos Estados Unidos, né? Tá. E aí com isso, fiquei lá em casa matutando e eu acho que pra ficar didático pra nossa galera, a gente pode dividir em 3 essa conversa. Tá. Você tem invasões de fora, invasões de dentro, que é criação de inimigos internos. Quem é o inimigo do momento? Vamos perseguir o comunista, Ah, tá, vamos tá. perseguir os imigrantes, vamos perseguir lá atrás os indígenas, lá no começo. Sei. Você tem o terceiro tipo de invasão, que é a invasão da mente. Que é o soft power. Que é invadir via filmes, invadir via cultura. Acho que se a gente E dividir... hoje em dia, redes sociais, Muito via redes sociais, inteligência via... artificial. Um programa aí tecno-feudalismo, hein, Cobori? Vamos fazer? Vamos. E o poder que as Big Techs têm, isso é um tipo de ingerência dos dados, né? A quantidade Claro. de dados que o Brasil Nossa. gera, imagina pra essa pré-preditiva, né? Que É. tanto se fala. Então eu acho que se a gente for por esses 3 caminhos, eu acho que a gente vai bem. E pra isso, pra sua galera não ficar com raiva de mim, eu queria estabelecer 3 pontos aí em comum. Todo mundo, não importa sua posição Deve ter política. gente xingando o chat já agora, mas né? é chato. Com certeza. Deixa Um o beijo. pessoal xingar. Ah. Calma. Veja Calma. o programa inteiro, calma. isso. Toma Deixa- um café deixa rolar também, aí, né? Toma um café. Vamos partir de pontos, então, objetivos. Não, o chat né, é de sempre assim. opinião. Tem gente elogiando, tem gente, tem gente brigando entre eles. É Fla-Flu, cara. Eles ficam brigando entre eles, né? Você viu? Você não sabe nada. Então deixa é. esses caras. E o Vilela só agradece o engajamento. É, vai xingando, Só vai engaja, xingando. vem xingando, É. vem engajando. Então vamos estabelecer esses Tá. pontos. Você falou em Objetivo. 3. Os Estados Unidos são o país mais invasor do mundo, da história dos 200 anos, vai? Tá, ponto. Ponto. Acho que ninguém vai discordar sobre isso, sobretudo depois da Segunda Guerra. Eu tava listando assim, são 11 países que os Estados Unidos declarou guerra, mas se você olhar invasão direta, interferência na economia, participação patrocinada, etc e tal, são mais de 500 invasões nos últimos 100 anos. 500, 200 e tantos países da ONU. É como se eles invadissem uma vez cada país 2 vezes, Cara. em média. Então você tem Japão, Coreia, China, Guatemala, Indonésia, Cuba, Congo, Laos, Vietnã, Camboja, Granada, Líbano, Líbia, El Salvador, tive que anotar aqui, Nicarágua, Irã, Panamá, Iraque, Kuwait, Bósnia, Sudão, Afeganistão, Iugoslávia, Iêmen, Síria, Palestina e hoje Ucrânia, faixa de Gaza, fora América Latina e toda a interferência que teve durante as ditaduras dos anos. Esse então, acho que temos o nosso ponto 1. Nosso ponto 2, que eu acho que ninguém vai discordar é, existe uma indústria de guerra que precisa da guerra para sobreviver. Essa é mais polêmica? Aí trouxe uns dados pra gente Nem pensar. acho que é tão polêmica, não. Acho que faz, Eu deveria, faz parte. Você sabe onde está o maior índice de corrupção do mundo? É na indústria bélica? Complexo Militar e Industrial Americano. Você tem números assim de quantos trilhões? Você tem quantos? Eu tenho agora anotar tudo, porque... Porque é muito cabeça- dinheiro, né? Você É imagina muito que uma dinheiro. indústria dessa não precisa renovar Ó, os Estados Unidos gastou em guerra no ano passado mais do que os 9 países da lista abaixo. O segundo até tá, o 10º. E aí isso dá, em 2020, 1,4 trilhão Então, de dólares E essas pro coisas exército. essas são velhas e perdem a validade. Ou seja, os caras estão perdendo dinheiro, tem que usar, né? Tem que usar. Tem que vender pra alguém. Só na guerra do Irã, essas últimas ações foram 100 bilhões de dólares. De quê? De gasto? De gasto. Isso dá mais do que todo o gasto do Ministério da Defesa do Brasil. E aí eles gastaram só em uma guerra. Aí fica a provocação, né? A gente tá Uma guerra, assim, só pontuando, de pouco mais de 30 dias. Né? Foram 39 dias, rapidinho, né? em um Já mês ali gastaram 100 isso, bilhões. Aí fica aquela pergunta, né? As pessoas que acreditam no livre mercado e acham que o Estado não deve interferir na economia, vai me dizer como é que chama isso. Porque esse Estado tá gastando 100 bilhões aonde? Tá gastando no mercado. Você tem a Boeing, a General Dynamics, as outras de arma, né? Lockheed Martin de aí, por exemplo, do orçamento que eu falei, 19 milhões foram pra Boeing pra comprar avião. Caramba. 19 bilhões. É como você vai falar em qualquer tipo de livre mercado, com os Estados Unidos aportando 19 bilhões para as empresas que fabricaram mísseis na Ucrânia e em Gaza, eles gastaram o ano passado 6 bilhões de dólares. E é isso que chamam justamente que o Cobori estava falando do tal complexo industrial militar que existe desde os anos 60. Na realidade, a forma que economistas mainstream do mundo subdesenvolvido, inclusive o nosso aqui, gosta de admirar os Estados Unidos, como se lá fosse o símbolo do capitalismo, da não interferência do Estado, é porque os Estados Unidos, ele interfere na economia e injeta dinheiro na economia via compras governamentais. Não é tendo empresas estatais, é tendo empresas privadas onde eles injetam dinheiro, né? É uma forma de você interferir no mercado e uma forma de você conduzir o mercado para onde você quer e, obviamente, quando tem uma relação do Estado americano De com controle, empresas né? privadas, é corrupção.
Os Estados Unidos, todo armamento que os Estados Unidos produz, isso é um símbolo da corrupção, os outros países que são hoje potências militares produzem os mesmos armamentos, muitas vezes até mais avançados, por 1/4 do valor. Então, assim, qual que é a lógica, né? Pois Você é. pegar um míssil que o Irã produz e que os Estados Unidos, inclusive, não tem, então 1/4 do valor dos mísseis que os Estados Unidos produz para usar como defesa aérea. Então, essa simetria econômica na produção de armamento é uma grande, mostrando hoje no conflito do Irã, uma grande desvantagem para os Estados Unidos. Não só a capacidade e no custo dessas outras produzirem armamentos, mas na eficácia disso, né? Porque na guerra aérea dos Estados Unidos e de Israel precisa disparar 2 de 4 milhões cada um. É óbvio que esse negócio, a conta não vai fechar. Por isso que antes do conflito, os militares americanos estavam dizendo que os Estados Unidos não deveriam entrar porque eles não têm como manter um esforço de guerra por mais de 4, 5 semanas. Caramba. Foi o que se mostrou. Foi exatamente quando deu 4, 5 semanas que os Estados Unidos estava pedindo... E aí, por exemplo, quando puxei esse dado, quando eu tava fazendo meu documentário, eu fiquei, nossa, aí isso é normose, né? Alguém poderia dizer assim, não, mas ele tá levando a tal democracia, tá levando educação, tá levando... Sabe quanto os Estados Unidos gastou de educação internacional? Ou seja, montando lugares pra fazer essa tal educação? $1 bilhão. São 1 trilhão pras armas e 1 bilhão pro mundo inteiro. Será que essa conta tá fechando? E mais do que isso, e a dependência? Eu queria até ouvir da parte econômica um pouco de você, Cobori.